Ai, Jesus. Quando o Espírito Santo vem, quando a gente ora entregando algo pra Ele, né? Porque tudo que a gente faz é pra Ele, então... E sem Ele nós não podemos fazer nada. E aí eu estava orando e entregando esse vídeo. E você tá vendo pra Ele. E aí sempre quando eu sinto o Espírito Santo, a forma de Ele se manifestar em mim, eu começo a chorar. E aí estava aqui no meu secreto antes de ligar essa câmera. E a presença dele já estava aqui. E eu espero que esse vídeo seja uma bênção e que toque vidas. É só isso que é o meu desejo. Então vamos começar. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar, ler um pouquinho sobre a passagem de Débora aqui no livro de Juízes, uma mulher tão guerreira, tão usada por Deus e que nos ensina tanto. Então hoje nós vamos ler um pouquinho sobre a história dela e vou comentar um pouquinho sobre o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu espero muito que esse vídeo toque o seu coração, assim como eu aprendi muito nessa passagem de um capítulo, mas que é tão profundo, né? Então vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 4 juntos, então tá lá em Juízes, capítulo 4, e depois nós vamos comentar um pouquinho, tá? E vai dizer o seguinte: depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabe, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete, Agogem. Jabe tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó e nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, a mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali, para que ela julgasse as questões deles que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Císara, o comandante do exército de Jabe, até o rio Quisson para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Císara que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Então ele mandou que os seus 900 carros de ferro, todos os seus homens, e os fez ir de Arosete a Gogem até o rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císara. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císara. Aí Císara desceu do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete a Gogem. Todo o exército de Císara foi destruído, ninguém escapou. Porém, Císara fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabe, o rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Císara e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael cobriu com um tapete, e Císara pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede.
Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse: Fique na porta da barraca. Se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansado. Caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá que eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabe e os queneu, e eles continuaram atacando Jabe cada vez mais, até acabarem com ele. Meus irmãos, então vou falar de forma bem simples e resumida aqui. Esse livro, ele se baseia com alguns personagens principais, né? Que é Débora, Baraque, Cícera e Jael. Débora é uma grande profetisa, mulher de Deus, juíza, né? Ela ali, naquela época, era uma grande líder em Israel, onde ela julgava todo o povo que ia até ela, né? Então todo mundo sabia que ela era uma mulher que tinha uma intimidade muito forte com Deus, então todos pediam conselhos para ela e ela julgava conforme a inspiração que Deus dava para ela. Então ela era uma mulher muito usada e ela era uma mulher de muita influência também ali naquela época de Israel, né? Ela era esposa de Lapidote, não se sabe muito sobre o marido dela, e também nós sabemos que ela foi a quarta juíza da Confederação dos Israelitas, tá bom? E ela morava ali na região de Efraim, entre Ramá e Betel. E era bem ali, nessa região entre Ramá e Betel, que ela ficava ali atendendo a população debaixo de uma palmeira. E ali entra mais um na história, que é Baraque. Baraque, ele era um guerreiro e ele era comandante do exército de Israel. Então, ele era ali também filho de Abineão, e já citavam isso, né, na Bíblia. Não sabemos também muito sobre o pai dele, eu não sei muito, mas vimos que ele era o comandante do exército. Então Baraque, ele tinha uma autoridade ali no governo, ele era um homem de muita influência, né? Um homem forte, poderoso. E entra ali também na história Cícera, que é o inimigo de Israel. Ele era o chefe ali dos exércitos de Canaã, e ele junto com o rei Jabe, né, que também é inimigo de Israel, eles atormentaram o povo de Israel durante 20 anos. Então Cícera era um grande inimigo daquela nação. E eles oprimiram muito o povo de Israel, muito mesmo. Então ele entra também na história. E aí, a última e não menos importante é Jael. Jael, ela era mulher de Eber, queneu, né? E ela que foi usada por Deus também para ali matar o grande inimigo de Israel. Jael, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, e eu quero também falar para vocês as 3 lições, sabe? 3 lições de 3 pessoas aqui, com cada uma, que nós aprendemos com essa passagem. Então, eu quero falar somente de 3 pessoas aqui, algo que Deus tocou no meu coração pra gente refletir, de 3 pessoas que Deus usa, para você entender que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é quem faz. Então, essa história traz um pouquinho esse lado pra gente refletir um pouco sobre quem Deus usa, né? E os requisitos, e você vai entender que o Senhor, Ele é soberano. Ele não precisa de nada, porque Ele é, né? Então, vamos lá, pra gente não fugir do assunto. Então, vamos lá, vamos falar um pouco de Débora. Já falei pra vocês que ela era uma mulher de grande autoridade, ela era uma mulher muito influente, porque ela era, além de juíza, ela era profetisa, ela era líder, né? Então, vimos que Débora era uma mulher muito conhecida, não tinha ninguém que não conhecia Débora ali em Israel, porque do chamado que ela tinha, porque da função que ela tinha ali. Então Deus usava ela poderosamente. Então nós vimos ali uma mulher de muita influência, que foi Débora, né? Uma mulher que confiava no Senhor, porque ela entregava a mensagem do Senhor. Então ela era uma mulher muito forte, ela era muito convicta, e ela sabia quem ela ouvia, tá bom? O segundo ali, a gente vai falar um pouquinho sobre o Baraque, que era líder e comandante do exército de Israel, né? E apesar do seu cargo de força, Baraque, ele teve medo quando Débora pediu para ele ir
né, com os 10.000 homens, e ele falou, não, eu só vou se você for. A gente percebe que Baraque um pouco teve de medo, e a gente entende porque ele sabia que o exército inimigo tinha 900 carros de ferro, né, e não fala, eles foram contra eles, eu creio que a cavalo ou andando, não sei, a história não relata muito, mas eu acho que naquela época os carros eram muito poderosos, né? Porque a gente vai ver carros de guerra, né? Eles são usados ali para poder, vamos supor, além de dar proteção, você consegue alcançar mais rápido os inimigos, né? Então, eu creio que Baraque, por entender um pouco de guerra, por ser comandante do exército, ele falou: meu Deus, não vai dar certo isso aqui. Mas ele confiou no Senhor, mesmo com medo, né? Obedeceu, e a gente entende que mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele também temeu, né? Mas ele foi, obedeceu e o Senhor deu vitória. E a terceira pessoa, no qual a gente vai colocar também, é Jael, que é uma mulher simples, né? Assim como eu e você, dona de casa, talvez ela morava em barracas, não tinha muita influência. Ela não era profetisa, ela não era juíza, então acredito que Jael era uma mulher comum, né? Mas uma mulher muito corajosa, uma mulher onde o Senhor trouxe o inimigo na casa dela e ela soube o que fazer. Ela também foi usada por Deus. Então, a gente analisando essas três pessoas aqui dessa história, nós podemos entender, meus irmãos, que Deus ele usa quem quer. Assim como ele usou Débora, que era uma grande influente naquela época, assim como ele usou Baraque também, porque apesar das suas forças, ele colocou coragem em Baraque para poder seguir ali a missão de não recuar, mas enfrentar os inimigos. E também ele usou Jael, uma mulher comum, simples, mas que o Senhor encheu ela de força e coragem. Ela foi ali e foi um ponto, e ela foi assim uma mulher crucial, porque ela matou o inimigo, ela matou o comandante do exército, né? Porque nós sabemos que o rei de Canaã, Jabes, já era um senhor, né, de idade, diz a história, e o que estava à frente de tudo era Císera. Então, assim, ele montava toda essa estratégia. Então, Císera morto, Jabes ficava praticamente, vamos supor, só com o título, mas o Senhor, ele deu vitória completa para o povo de Israel, porque no final vai dizer que eles continuaram atacando Jabes cada vez mais até acabarem com ele, ou seja, ele acabou com todo o exército inimigo que queria atacar o povo de Israel. Então, irmãos e meus irmãos, eu quero que eu e você entenda que não importa o cargo que você exerça, não importa o lugar onde você está, o Senhor quer te usar exatamente aí neste lugar. Talvez você talvez você seja como Débora, né? Esteja num lugar de influência, vamos se dizer, num cargo, no seu trabalho, que exerce uma autoridade muito grande, né? Seja influente, talvez, na sua cidade, na sua escola, eu não sei. Talvez você seja essa pessoa de influência e talvez você também pode achar que Deus não vai te usar, né? Mas entenda que o Senhor, ele usa quem ele quer. Quando você tem um coração voltado para o Senhor, ele faz isso, sabe? A gente vê que Débora, apesar de ela ter um cargo muito importante como de juíza, ela tinha um coração temente ao Senhor. É isso que faz toda a diferença, o coração temente ao Senhor. Débora, esse cargo, ele é muito perigoso porque pode entrar orgulho, soberba dentro do nosso coração e isso faz com que Deus não nos use, sabe? Porque o Senhor, ele abate o soberbo. Então, se você tem um cargo que exerça muita influência, autoridade, tome cuidado para que a soberba não ataque ali a sua mente, né? Para que você ache que é você quem faz. Mas Débora sempre dava glória ao Senhor Jesus, ao Deus Altíssimo, porque Ele dava instrução para ela e ela repassava para o povo e ela deixava sempre muito claro isso. Por isso que ela era juíza e profetisa. Ela não tinha medo e nem vergonha de dizer que ela era uma profetisa do Senhor, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um cargo muito importante, mas no trabalho não quer ser chamado daquilo que o Senhor chamou. Talvez no trabalho não quer ser reconhecido como uma pastora, como uma profeta, como uma missionária. Não, o Senhor não quer que você tire o título que Ele te deu,
mas ele quer que você une o título que você se tornou como juíza, né, nela. Talvez, eu não sei se você é médica, se você é professora, se você é policial, não sei, mas une os dois para trabalhar em prol do povo através do que Deus quer fazer com você. Não se envergonhe do que Deus te chamou para ser, né? Débora já tinha um título ali de profetisa, então não se envergonhe do chamado que Deus colocou sobre você, daquilo que você foi chamada para ser, né? Se você já tem um título ali ministerial, não tenha vergonha, mas use isso para a glória de Deus. Amém? Então entendemos que a influência, ela também é algo que o Senhor Jesus estabelece, né? A gente vê que as autoridades, na Bíblia vai dizer que as autoridades é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem abate. Então, as autoridades sim são usadas por Deus, né? Mas a gente precisa estar com o coração voltado para o Senhor, para que o Senhor venha nos usar. E Débora era uma mulher assim. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Baraque. Talvez você seja Baraque, um homem, uma mulher que também tem ali força, garra, mas quando o Senhor manda você fazer algo, você fica com medo. Isso não é covardia, isso talvez seja uma defesa sua, porque Baraque sabia que o povo de Canaã, o exército de Canaã, ele era muito grande, ele era também poderoso, sabia que Císera já atormentava ali o povo de Israel por 20 anos, então ele era um inimigo muito grande. Então, assim, pela razão, Baraque talvez olhou ali e falou, meu Deus, como vai ser isso? Mas junto com Débora, né, junto com alguém ali, ele enfrentou os inimigos, ele criou coragem e ele obedeceu ao Senhor. Às vezes nós precisamos de uma Débora ao nosso lado, né? Às vezes nós precisamos de alguém ali para nos incentivar a ir adiante, mesmo com medo. É aquele negócio, vai com medo mesmo, mas seja obediente ao Senhor. Né? O Senhor gosta que nós obedecemos a Ele. Então, talvez você esteja numa situação onde vai exigir de você muita fé, muita força e coragem, mas que nós possamos ser como Baraque. Às vezes nós estamos ali fortes, estamos ali pronta para a guerra, né? Estamos ali em oração, mas de repente bate um medo, mas o que não pode fazer é com que esse medo pare em você. Tá? Então vá com medo mesmo, seja obediente àquilo que o Senhor colocou para você fazer. Não tenha medo das coisas, porque o medo, irmãs, ele acaba matando o nosso propósito. O medo, ele acaba matando ali também uma geração que talvez dependia de você. Porque e se Baraque não fosse? Talvez toda a nação de Israel ali perecesse, né? Quantos sangue seriam derramados? Mas Baraque não foi covarde. Mesmo que ele ficou, eu entendo, sabe, no meu entendimento, que talvez ele ficou ali com medo, ele não deixou a covardia entrar no coração dele, ele foi com coragem, acreditou no Senhor e o Senhor deu vitória para ele. Então entenda que o medo, ele faz parte, mas o medo, ele não pode paralisar você. Então não tenha medo, não tenha medo do que as pessoas vão falar. Se é uma direção de Deus, você tem que fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer, tá bom? E a terceira pessoa que nós vamos falar um pouco é Jael. Jael, por ser uma mulher simples, assim como eu e você, talvez dona de casa, talvez você tá ali lavando a sua louça, talvez ali lavando a sua roupa, organizando a casa, e pensa assim, meu Deus, eu acho que o Senhor nunca vai me usar como usa Débora, assim, o Senhor nunca vai me usar como usa os Baraques, mas o Senhor, ele olha para você assim como ele olha para Débora e Baraque. O Senhor, ele te usa, mas às vezes você não tá percebendo, sabe? O Senhor usou Jael ali no momento que o inimigo entrou na casa dela, né? E ela foi crucial também, assim como os dois influentes foram. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor, ele nos usa, cada um da sua maneira, naquilo que Deus nos chamou para ser. Não pense você que por você ser só uma dona de casa, que você não está sendo usada por Deus. Talvez você está influenciando uma geração que está vindo aí, através dos seus filhos, através da sua descendência. Talvez Deus esteja te usando para influenciar os seus vizinhos sem você falar nada. Talvez tem pessoas olhando para você e você não sabe. Mas nunca pense que Deus não te usa. Nunca pense que Deus não tem planos para você, porque quanto menos você esperar, você se torna uma mulher de referência, porque Jael não aparecia na história, ela apareceu no finalzinho,
mas como heroína. Então, talvez no momento que você tá ali na sua casa, aparece algo ali para você e você é uma Jael, você vai se levantar forte e guerreira. Eu vou contar algo aqui bem rápido para vocês, para te dar um exemplo. Por exemplo, eu tava aqui em casa um dia, né, tranquila, assistindo, e de repente bate aqui na porta de casa um homem desesperado com seu filho. Ele tava tendo uma convulsão, o menininho, e eu rapidamente, irmãs, eu orei, né, na cabeça do menininho e já coloquei no carro e fui correndo levar ele pro pronto-socorro. E ele foi salvo e tá tudo bem, graças a Deus. E é assim que Deus nos usa. Talvez é dentro da nossa casa, mas aí vai vir algum problema para nós precisamos ser Jael e agir rápido ali, né? Então, é como esse exemplo que eu dei para você. Você não precisa estar num púlpito, você não precisa estar numa grande plataforma para ser usado por Deus. Deus vai trazer pessoas que estão com problemas para você e você vai ser usado por Deus para ajudar essas pessoas. Então entenda que você sim é usada por Deus. Talvez é uma conversa com alguém, uma amiga sua que vai na sua casa com problema e você, através de uma conversa ali, você mata o inimigo da alma dela, entende? Você usa a estaca, que é a oração que Deus coloca sobre você, você pode orar por ela. Então entenda, não é porque você não tem influência, não é porque você não tem um nome reconhecido que você não é usada por Deus, porque todos nós que somos, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade para nos usar. Então aqui na história de Débora nós aprendemos que Deus nos usa da maneira que Ele quer, aonde cada um estiver, na função de que cada um está. Deus nos usa, Ele não precisa de circunstância, Ele usa cada um. Então essas 3 pessoas foram usadas para um propósito só. As 3 eram guerreiras, fortes, corajosas, né? Uns iam com medo, mas não recuavam. E é isso que Deus precisa de mim, de você. De pessoas fortes e corajosas, que não recua, que não acovarda, não mata o propósito. Então que essa palavra fique com você e que você entenda que Deus quer te usar. Mas não pense que é da sua maneira, mas é da maneira dele. Então fique em paz, fique tranquila, somente continua debaixo de obediência, porque o Senhor, Ele tem grandes planos para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.